E aí, meus queridos? Tudo certinho? Vocês podem estar achando que o seu computador está com problema na tela, mas na verdade o que nós precisamos é somente uma fonte de energia. Agora sim! Vocês perceberam como a luz é algo tão importante? Essa luz ao qual nós falamos, ela precisa de uma fonte de energia, que no caso, neste momento, eu estou usando uma fonte de energia elétrica proveniente da hidroeletricidade, certo? Mas essa fonte de energia é a única? Com certeza não. Ao longo da história da humanidade, diversas fontes de energia foram utilizadas e são utilizadas, sendo um ponto muito importante para os países. Porque quanto maior for o acesso às fontes de energia, maior a industrialização que o país pode ter. Isso gera riqueza, por isso que fonte de energia é algo tão importante. A primeira fonte de energia que se conhece, ela é chamada de fonte de energia térmica, que surgiu a partir do carvão. Esse conteúdo que você está começando a ouvir agora, ele começa lá na página 26 do livro didático, certo? Então já abram aí e vamos começar então falando do carvão. O carvão é algo muito antigo, muito antigo. Acredita-se inclusive que os povos pré-históricos já usavam o carvão como fonte de energia. Não necessariamente para gerar luz, mas para aquecer-se no inverno. Lógico que conforme eles foram vendo que aquele fogo gerava luz, né, gerava claridade à noite, eles passaram a utilizá-lo. E ele foi usado durante longos e longos períodos. E aí, até na Europa, por exemplo, essa fonte de energia de carvão nas termoelétricas, ela foi usada até aproximadamente 100 anos atrás, 200 anos atrás. O resultado do uso desse carvão foi um desmatamento gigantesco na Europa. A Europa também passou a encontrar uma rocha que era muito semelhante ao carvão vegetal, e passou a chamá-la de carvão mineral. E passou a utilizar deste carvão mineral, então, nos fornos das suas indústrias, a fim de gerar energia para elas. Energia, neste caso, para mover máquinas. Com o passar do tempo, mais ou menos a chegada do século XX, uma fonte de energia é descoberta. E essa fonte de energia tem grande importância até a atualidade. Um dos exemplos dessa fonte de energia, ela está no nosso veículo, por exemplo, que é a gasolina. E a gasolina é proveniente de petróleo. O petróleo, ele passou a ser utilizado no início do século XX e é usado até hoje, não só para gerar combustível para seu carro, mas também para se fazer um monte de outros produtos, certo? O carvão, ou o petróleo, ele passa a ser utilizado e ele ganha muita força no Oriente Médio. Então lá no Oriente Médio, inclusive, houveram diversas guerras já no passado, lá no início do século XX, com base no petróleo, para o domínio do petróleo. Ele não é único, certo? A gente vê até hoje guerras pelo petróleo, conflitos pelo petróleo, principalmente por parte de países como os Estados Unidos. No Oriente Médio, a briga também é muito grande entre eles, porque existem diversas religiões e existem divisões dentro dessas religiões, e muitas vezes essas divisões elas não se entendem. E entre as religiões também muitas vezes não existe um entendimento, tal como o islamismo, tal como o judaísmo, o próprio cristianismo. E aí surgem grupos como, por exemplo, os curdos, como os persas, como árabes, e os turcos também, e entre eles querem domínio do petróleo a qualquer custo. Resultado, muita guerra. E o mais engraçado de tudo isso é que tem grupos desses que eles são exploradores de petróleo, eles vendem petróleo, ganham muito dinheiro, compram armas e perpetuam a guerra pelo petróleo, para conseguir-se mais petróleo, mais domínio deste recurso mineral.
Um ponto interessante é que países como, por exemplo, a Arábia Saudita, que tem uma grande quantidade de petróleo em seu território, de uns anos para cá eles têm investido em outras fontes de energia, como é o caso da energia solar e da energia eólica. A ideia do príncipe da Arábia Saudita é que esses novos modelos de energia passem a gerar emprego para as gerações mais novas, tal como a minha e tal como a geração de vocês, que logo logo estarão no mercado de trabalho. Então, dessa maneira, passando a investir em fontes de energia eólica e energia solar, isso está mais próximo à tecnologia. Tecnologia é essa que a gente usa no nosso cotidiano e que é o futuro das indústrias. Então, a ideia do príncipe é variar. Não necessariamente ele vai deixar o petróleo de lado. Com certeza não vai, porque o petróleo gera muita riqueza. Porém, a variação vai gerar então emprego para novas gerações. Interessante também falar sobre a questão do gás natural. O gás natural é algo muito antigo. O gás natural, inclusive, há muitos anos atrás, na verdade não muitos, aproximadamente aí 20, 30 anos atrás era possível observar aqui no Brasil, nas petrolíferas brasileiras e nas petrolíferas do mundo, um fogo queimando todo dia, o dia inteiro, em cima das plataformas de petróleo. Esse era o gás. Esse gás ele se localiza em cima do petróleo e ele era queimado. Só que, a partir de um determinado momento, passaram a notar que se ele pega fogo, ele é interessante para se gerar energia. Passaram a tubular esse gás e usá-lo como gás natural. Ele é muito conhecido por ser um gás natural usado para veículos, que a gente conhece por GNV. Mas não é só, a indústria também usa muito deles. Inclusive existem países como o Brasil e a Bolívia, que fizeram relações comerciais a fim da comercialização desse petróleo. O Brasil era um comprador de petróleo da Bolívia. A Rússia e a China também são negociadores de petróleo, de gás natural, porque ele é um combustível barato e ele é menos poluente do que os demais derivados de petróleo. Então é muito importante o gás natural no sentido econômico e ambiental, certo? E por último, a energia termonuclear. A energia termonuclear ela é um grande problema. Por que ela é um grande problema? Porque ela usa de material nuclear, como o nome já diz, para produção de energia. Aqui no Brasil, nós temos as chamadas usinas de Angra, né? Angra 1, Angra 2, e que produzem então energia a partir dessa fissão nuclear. Qual é o grande problema? Não se existe um local correto, não se existe um lugar no mundo para se jogar fora o lixo nuclear. Então, esse lixo nuclear, muitas vezes, ele é enterrado. E aí, como é que vai estar enterrando lixo nuclear no mundo inteiro? Não tem como. Jogar no espaço também não é saída, porque isso pode voltar, isso pode gerar outros tipos de poluição. Então, até hoje, essa energia ela é amada por uns e odiada por tantos outros. Muitos locais do mundo usam. A China usa, a Europa usa. Não é o mais ideal, não é o mais interessante, mas ainda existe o uso dela, porque ela gera dinheiro e ela gera uma boa produção energética, sim. Então, por mais problemática que ela seja, ela ainda é utilizada. Pois bem, então terminamos aqui a nossa aula. O professor vai deixar de atividade para vocês somente as páginas 26, 32 e 33. E fechou. O restante nós faremos na nossa videoconferência. E aí nós vamos debater sobre as demais questões que estão lá no livro branco. Então as questões do livro branco ficarão para a videoconferência e vocês farão então somente a 26, a 32 e a 33. Beleza, meus queridos? Um abração, tchau, tchau e até a próxima aula. Aguardo vocês.